Fala, torcedor São Paulino. Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do São Paulo. Se você é novo por aqui e não quer perder nenhuma novidade do nosso glorioso time, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Agora vamos à notícia de hoje. O ambiente no Corinthians segue carregado por conta da situação do atacante espanhol Héctor Hernández, que há mais de um mês treina afastado do elenco principal e vive uma indefinição total sobre o futuro. A diretoria do rival tentou de todas as formas encontrar uma saída para aliviar a folha salarial, mas esbarrou no fechamento das principais janelas do mercado mundial. A tentativa era clara: liberar espaço financeiro e abrir margem para novos movimentos. Mas a cada semana que passa, o cenário fica mais delicado e a novela está longe de ter um desfecho tranquilo. A contratação de Hernández no início de 2024 gerou expectativa em parte da torcida corintiana. Afinal, se tratava de um atacante europeu, com passagens por clubes tradicionais da Espanha. Contudo, dentro de campo, a resposta foi tímida. Apenas 19 jogos, 2 gols e uma assistência em toda a temporada. O desempenho abaixo do esperado rapidamente fez com que a paciência se esgotasse, tanto por parte da comissão técnica quanto da própria diretoria, que passou a enxergar no jogador um peso maior do que um trunfo. Para agravar a situação, os prazos das principais janelas de transferência já se encerraram. Com isso, o Corinthians se vê de mãos atadas, restando apenas mercados alternativos como a Arábia Saudita, cujo prazo termina no dia 23 de setembro, e Emirados Árabes, que fecha em 1º de outubro. São destinos possíveis, mas que dependem de sondagens concretas, e até aqui nada de oficial teria chegado à mesa da diretoria paulista. A incerteza aumenta a cada dia e mantém o jogador em uma espécie de limbo. Mesmo afastado, Hernández segue cumprindo seu contrato e treina em separado, mas a dúvida é até quando essa situação vai perdurar. A possibilidade de reintegração ao elenco, antes descartada, já começa a ser debatida internamente. Isso porque o Corinthians não quer ter um ativo tão caro parado sem qualquer utilização. O que parecia impossível pode acabar virando realidade, ainda que o ambiente seja de desconfiança total quanto à sua produtividade. O curioso é que, em meio a toda essa turbulência, o nome do atacante espanhol passou a ser ventilado no São Paulo. Sim, torcedor. Informações de bastidores indicam que o tricolor teria manifestado interesse em observar a situação do jogador, justamente porque enxerga a chance de contar com um atleta experiente, em baixa no rival, mas que poderia encontrar um novo gás no Morumbi. É claro que, por enquanto, tudo está no campo da especulação, mas a notícia já movimenta as redes sociais. Para o São Paulo, essa possível oportunidade de mercado pode ser vista com cautela. Hernández tem contrato até 2026 e um salário considerado pesado, o que naturalmente exigiria negociações complexas. Porém, não é segredo que a diretoria são paulina busca alternativas de ataque e mantém os olhos atentos em qualquer jogador que possa se tornar viável. Um atleta que hoje é problema no Parque São Jorge pode se transformar em solução no Morumbi caso haja uma reviravolta. O fator psicológico também pesa nessa equação. Jogadores que atravessam crises de confiança em determinados clubes, muitas vezes, renascem quando mudam de ares. E no caso de Hernández, a pressão da Fiel pode ter jogado contra. No São Paulo, ele teria a chance de recomeçar, com outra filosofia de trabalho e um ambiente possivelmente mais favorável. Isso, claro, se realmente houver avanço nas conversas e se o tricolor entender que vale o risco de apostar. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o Corinthians tem compromissos imediatos. Neste domingo, dia 21, o time enfrenta o Sport, em duelo crucial para suas pretensões na temporada. A partida deve ser marcada por pressão e cobranças, já que o time precisa mostrar reação dentro de campo, ao mesmo tempo em que lida com a instabilidade extra-campo causada por situações como a de Hernández. O torcedor corintiano, cansado das polêmicas, espera respostas em campo, mas o burburinho fora dele não dá trégua. A possível aproximação entre São Paulo e o atacante rival gera também um ingrediente extra de rivalidade. Afinal, imaginar um atleta que não conseguiu se firmar no Corinthians sendo aproveitado pelo tricolor mexe com os ânimos de ambas as torcidas.
Alguns são paulinos já se mostram desconfiados, enquanto outros enxergam a chance de desmoralizar o rival ao recuperar um jogador descartado por eles. Esse tempero extra pode esquentar ainda mais o noticiário nos próximos dias. No Corinthians, a diretoria busca ganhar tempo. Com a janela da Arábia Saudita ainda aberta, há esperança de que algum clube se arrisque em levar Hernández. Contudo, o tempo é curto e as chances diminuem conforme o calendário avança. Se nada acontecer até o dia 1º de outubro, quando se fecha também a porta dos Emirados, restará ao clube paulista lidar com a possibilidade de manter o jogador no elenco, gostando ou não da ideia. O caso escancara uma realidade frequente no futebol brasileiro. Contratações que não dão retorno e acabam virando verdadeiros pesadelos administrativos. Para o São Paulo, observar isso de perto pode ser uma lição. Antes de entrar em qualquer negociação, a diretoria tricolor precisa avaliar com frieza se Hernández realmente pode agregar ao elenco ou se seria apenas mais um nome caro e de baixo impacto. Afinal, o tricolor não pode se dar ao luxo de repetir erros já cometidos por rivais. Mesmo com todos os pontos negativos, é preciso lembrar que Hernández tem experiência internacional, bagagem em ligas competitivas e características físicas que podem ser úteis em determinados cenários de jogo. O que falta é encaixe e confiança, fatores que fazem toda a diferença no futebol. Se o São Paulo conseguir extrair esse lado do jogador, pode sim transformar uma situação adversa em oportunidade. Mas é um grande se que ainda precisa ser testado. Outro detalhe é que o São Paulo tem histórico de recuperar jogadores desacreditados. Vários atletas que chegaram desacreditados em outros clubes conseguiram dar a volta por cima no Morumbi. Isso alimenta a expectativa de que Hernández poderia seguir esse roteiro. Mas será que a diretoria realmente está disposta a bancar essa aposta arriscada em um momento onde cada decisão financeira pesa nos cofres do clube? Essa é a questão central. Por ora, não há tratativas oficiais confirmadas, mas os bastidores estão em ebulição. A simples possibilidade de o São Paulo se interessar já é suficiente para agitar as conversas nas arquibancadas e nos programas esportivos. O que antes parecia apenas um problema do Corinthians agora começa a entrar no radar do tricolor. E quando os dois maiores rivais estão envolvidos em uma mesma situação, a repercussão naturalmente ganha proporções gigantescas. A novela de Héctor Hernández é um retrato fiel do quanto o futebol pode ser imprevisível e impiedoso. Quando o atacante espanhol desembarcou no Brasil, o discurso era de que o Corinthians havia feito um movimento ousado para trazer experiência internacional ao elenco. A expectativa era de que ele pudesse ser um diferencial técnico, aproveitando seu porte físico e sua vivência em ligas competitivas da Europa. No entanto, o que se viu na prática foi uma queda brusca de rendimento, dificuldade de adaptação e um desgaste cada vez maior entre jogador, torcida e diretoria. De contratação badalada a peça descartável, a trajetória de Hernández em tão pouco tempo serve como exemplo de como o futebol não perdoa quem não consegue entregar resultado imediato. O que antes era tratado como aposta certeira, hoje virou dor de cabeça financeira. Afastado do elenco e sem espaço nas partidas, o atacante se tornou mais um caso de jogador encostado, que treina em separado e aguarda uma definição que nunca chega. É a prova de que a linha entre herói e vilão é muito mais curta do que se imagina no mundo da bola. No CT Joaquim Grava, a cena é simbólica. Enquanto o elenco principal treina visando competições importantes, Hernández cumpre uma rotina solitária, à espera de uma oportunidade ou de uma proposta que possa mudar o rumo de sua carreira. A possibilidade de se tornar alvo do São Paulo, nesse contexto, adiciona um ingrediente de suspense e até ironia ao enredo. Afinal, seria possível que um jogador rejeitado pelo maior rival encontrasse espaço justamente no tricolor, reescrevendo sua história dentro do futebol brasileiro? Esse é o tipo de movimento que divide opiniões e que só aumenta a curiosidade em torno do caso. O São Paulo, por sua vez, segue focado em sua própria trajetória na temporada, mas não pode ignorar oportunidades de mercado que surjam. Hernández pode ser um risco, mas também pode ser uma aposta que surpreenda. E como o futebol é feito de riscos calculados, caberá à diretoria decidir se vale ou não entrar nessa disputa.
O torcedor, é claro, vai acompanhar de perto cada movimento. E você, torcedor são paulino, o que acha dessa possibilidade? Seria uma boa trazer Hernandes para o Morumbi ou seria mais um erro de avaliação que poderia custar caro? Sua opinião é fundamental para entendermos como a torcida vê esse cenário. Deixe seu comentário, compartilhe sua visão e participe desse debate que promete render muito nos próximos dias. Seja como for, a história ainda está longe de terminar. O futuro de Héctor Hernandes é uma incógnita, mas uma coisa é certa. O São Paulo está no centro desse possível enredo e qualquer movimento pode mudar completamente o rumo da temporada. Portanto, fique ligado, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade sobre o nosso tricolor, porque aqui você sempre vai estar um passo à frente de tudo o que acontece no mundo do São Paulo Futebol Clube.